é preciso um pouco de treino para você criar o hábito de sintetizar as coisas. Nós somos propensos a gastar muitas palavras para dizer muito pouco. E isso é comum acontecer nas reuniões. Outra coisa que exige uma certa disciplina é manter o foco, para não perder tempo divagando. Preparar uma mensagem é importante antes de uma reunião, porque nesse processo a gente pode até se precaver desses erros e determinar o que é importante e o que não é, e aí vai cortando a gordura antes até de levar aquilo para uma reunião. Quando a gente tem isso em mente, o profissional que tem isso em mente, ele vai melhorar a sua comunicação, melhorar o modo como ele vai apresentar a sua mensagem. Como eu disse antes, a carência do brasileiro nesse sentido é muito grande, e ela começa na sala de aula. Nós somos excelentes comunicadores quando nós estamos entre amigos na mesa do bar, mas aí nós viramos ostras quando somos colocados numa apresentação formal, ou então formais demais, quando temos que participar de uma reunião. Então ficamos floreando, quando se espremer vai sair muito pouco de informação que a gente ia passar ali. Portanto, se eu tivesse que fazer uma relação, uma lista de cuidados que devem ser tomados para você falar em uma reunião na empresa, eu diria que é preciso criar uma apresentação estruturada, transformando as ideias em tópicos. Cada tópico, por sua vez, deve ser apresentado usando a mesma técnica que é usada para contar histórias. Toda história que é contada num livro, num filme, numa novela, ela tem um roteiro mais ou menos semelhante. Ela começa com uma apresentação prévia dos personagens, e dos cenários, e dos elementos da cena. Aí ela introduz uma crise, que é um problema, né? Que alguma coisa aconteceu, explodiu uma bomba, alguma coisa, e então ela propõe um herói, ou que é uma solução para aquele problema. E depois ela expõe o benefício que é obtido e faz no final um apanhado geral. Uma reunião nada mais é do que isso, uma sequência de pequenas histórias que podem ser bem ou mal contadas, né? Elas deveriam ser bem contadas. Para que a equipe respeite a marca na organização, eu acredito que aí vale também o mesmo princípio de contar histórias que eu acabei de mencionar, para tornar a comunicação mais eficaz. Isso se aplica também à marca. Nós estamos acostumados a encontrar casos de empresas, principalmente empresas americanas, que exploram até não poder mais os detalhes da origem da empresa. Ou é a garagem onde tudo começou, que é transformada em museu, vira uma espécie de peregrinação obrigatória, né, do pensamento corporativo. Ou então é a figura de um líder, fundador da empresa, ele que é transformado em um super-herói, é venerado por todas as pessoas. A verdade é que toda a nossa cultura, de maneira geral, a cultura da humanidade, ela é construída por meio de histórias que nos contaram. Nossos pais contaram, a escola nos contou, a empresa nos contou, o governo nos contou, uma série de histórias. Família, cidade, cada um tem uma história peculiar que é compartilhada pelos membros dessa família, os membros dessa cidade, os habitantes da cidade, e essa história comum faz com que a gente se identifique nos diferentes grupos sociais aos quais nós pertencemos. Por exemplo, uma família tem suas histórias comuns, histórias em comum, não é? Não basta uma empresa ter uma marca, ela precisa criar ou resgatar a história dessa marca. E essa história deve ser contada repetidas vezes e transformada numa espécie de atmosfera e de pensamento comum na organização, pensamento comum a todos na organização. Só assim a equipe vai sentir que tem uma identidade comum e vai passar a se comunicar melhor como pessoas que fazem parte de uma mesma família, ou de uma mesma nação, ou de uma mesma cidade, ou de uma mesma empresa, que levam todas a mesma marca.